novinha não, tem que ser aquela garrafa arranhada, toda áspera, gelada. Metade de vocês vai sair daqui e vai comprar uma Coca. Não, porque 32 também não. Uma Heineken também, mas o que acontece? Pessoal, isso é poder econômico. O poder econômico, ele tem alguma coisa e vai trabalhar com uma necessidade sua. Algo que você quer, porque você precisa, ou porque você acha que precisa. E tem o poder político. O poder político, ele vai convencer também você a fazer certas coisas. Ele vai também usar a retórica. Você vê, o poder ideológico usa a retórica, o poder econômico usa a retórica para convencer você a comprar aquele produto. O poder político, ele também vai usar a retórica para poder comandar o seu comportamento, para que o seu comportamento seja direcionado a alguma coisa, direcionado a manter aquela sociedade íntegra. Só que esse poder vai ter uma diferença em relação aos outros dois. Qual é a diferença? Força. O poder ideológico e o poder econômico não podem utilizar legal e legitimamente a força. Veja, eu não estou dizendo que eles não podem usar força. Eles podem, mas aí essa força ilegal e legítima é crime. Se um padre, um pastor, se o vendedor de uma loja usar de força contra você, ele está praticando crime de coação, ele está praticando extorsão. Mas o Estado, ele pode utilizar a força legítima. Então, ele é um poder que vai utilizar o discurso e a retórica como os demais, mas vai utilizar a força como um diferencial. Lembre novamente daquela junção, né, do que o Weber e do que a Hannah Arendt diziam. Lembre o que o Habermas ele propõe, que você vai pegar o poder comunicativo e o poder coercitivo, que também é chamado de poder administrativo. É essa a grande diferença, é esse o grande diferencial, é o grande destaque do poder político. Diferente dos demais, que tem apenas o poder comunicativo, ele também tem um poder de coerção, e é um poder legal e legítimo, tá, ok? Se comunicadores tentam usar a força física, será ilegal, será ilegítima. Se os detentores dos meios econômicos tentam fazer isso, da mesma maneira. Se a política, principalmente a política institucionalizada do Estado, utiliza a força física, utiliza leis imperativas, isso é lícito, está autorizado em lei, afinal foi ele que fez a lei, e se tiver utilizado bem o discurso político, será legítimo. Eu tenho que alcançar a aplicação da força com legalidade e legitimidade. Não adianta ter um e não ter o outro. Então, para o Habermas, essa ideia do poder político, né, ele puxa lá do Norberto Bobbio, é a ideia de ter, ao mesmo tempo, utilização do discurso político, esse tal de poder comunicativo, e a utilização da coação da força. O que vocês vão estudar daqui para frente em direito é esse segundo ponto. Aliás, esse primeiro aqui, monopólio da coação da força. O que é que eu estudo em direito penal com vocês? Criminalização da conduta, para que eu possa aplicar uma pena para desestimular que essa conduta continue, para prevenir crimes. Ou seja, estou usando a força coercitivamente para conduzir condutas, para transformar as condutas dos indivíduos, prevenindo crimes. O que é que vocês vão ver em direito civil agora com o Manoel? Mesma coisa. A utilização de contratos, a assunção de responsabilidades, de obrigações, você vai ter sanções como multas, etc., para que eu possa ter um determinado comportamento. Então o direito, ele se preocupa muito mais com o ponto da coação. E esse momento de ciência política se preocupa com a utilização do discurso. E o poder político é o uso dos dois. Você não pode ter apenas o domínio de um deles. Então, a gente estuda agora discurso para chegar na frente em toda essa aplicação da lei e entender o porquê essa lei é aplicada. Continuando aqui, pessoal. Não, peraí, aqui. Era esse ponto que eu queria chegar. Quando a gente fala de discurso político, a gente
pode falar um pouco sobre as espécies, a classificação que nós podemos ter de discurso político. Alguns doutrinadores que distinguem o discurso entre discurso de ideias e discurso de poder. O discurso de ideia é aquele discurso que é mais praticado em um Estado democrático de direito, onde o meu poder ele é mais relativizado, ele é mais discutível. Eu tenho que convencer os indivíduos através das ideias que eu vou expor. Podem ser ideias apaixonadas, um patos, uma paixão, pode ser um uso mais racional dessas ideias, podem ser ideias voltadas para a minha ética pessoal, a construção de um personagem, mas é um discurso de ideia. Já quando a gente fala de discurso de poder, nós estamos falando normalmente de estados menos democráticos, em que eu posso basear o meu discurso político no fato de eu ter poder. Eu fui eleito e por isso eu posso fazer as coisas. Eu sou presidente, eu sou governador, eu sou prefeito e por isso eu posso fazer as coisas. Não porque eu estou propondo uma ideia, é o chamado discurso da autoridade, ou apelo à autoridade. Quem tiver curiosidade depois, vocês podem dar uma olhada, tem um livro do Schopenhauer, que ele fala sobre falhas em discurso, não apenas discurso político, mas ele vai falar nas chamadas falácias argumentativas. O livro dele, o título original é Dialética Erística. No Brasil já teve várias traduções. A última que eu vi, até que tem uma introdução, salvo engano, é do Olavo de Carvalho. Essa introdução nem li, logo para a parte do livro. Eu acho que é convencer um debate sem ter razão. Qual é o ponto dessa dialética erística do Schopenhauer? Ele trabalha muito a questão do diálogo, e ele trabalha com ferramentas que a gente desenvolve, algumas vezes de má fé, outras vezes sem querer, de boa fé, acidental, ferramentas para distorcer o debate. Então, uma falácia muito frequente que a gente tem é a falácia do espantalho. Qual é a falácia do espantalho? Vamos imaginar aqui a nossa colega, seu nome? Stephanie. Stephanie, ela me criticou alguma coisa. Stephanie, ela tem uma visão de mundo diferente da minha. Só que o que acontece? Eu quero criticar a visão de Stephanie. Ela defendeu, sei lá, que o Corinthians é um bom time de futebol. Indefensável. Só que aí qual é o problema? Essa visão dela eu não consigo criticar muito bem. Não é fácil para mim. Eu teria que elaborar muito as minhas ideias. O que é que eu faço? Eu crio um espantalho. Eu distorço a fala de Stephanie e eu não vou bater em Stephanie. Eu vou bater no espantalho que eu coloquei aqui. O espantalho é um boneco que parece uma pessoa. Ou seja, em vez de discutir Stephanie, eu discuto algo parecido com o que ela falou. Ela disse, o Corinthians nesse ano tem tido um bom desempenho. Aí eu vou dizer, mas o Corinthians nunca teve Mundial. Você está dizendo que ele teve? Ele nunca teve. Ela não discutiu o Mundial, ela discutiu desempenho nesse ano, Brasileirão. Só que eu fui distorcer, porque era muito mais fácil criticar o fato do Corinthians não ter Mundial. Então você tem a criação de um espantalho. E outra falácia muito típica é o recurso à autoridade, o uso de poder. Você tem que obedecer o que eu falei, porque eu falei. Eu sou professor mestre. Minha gente, você é um bando de graduado, eu sou professor mestre. Não tem uns que fazem isso? Isso é discurso de poder. Em vez de eu tentar discutir com vocês em ideias, da gente saber se eu aprendi alguma coisa, se vocês podem me ensinar alguma coisa, eu apelo para a minha autoridade. Ou pior, eu apelo para a autoridade de um terceiro. Vocês vêm assistir aula porque a coordenadora Úrsula disse que vocês vêm. Ou seja, não é por mim, é por uma autoridade. Eu não estou dizendo isso, é Norberto Bobbio que está dizendo isso. Vocês vão discutir com Norberto Bobbio? Quem são vocês para discutir com Norberto Bobbio? Ele pode ter errado. Vocês podem pegar outro autor que tenha trabalhado uma visão diferente da vida dele. Vocês podem ter uma visão diferente. Quando a gente tem um debate de ideia, eu posso criticar o Bobbio, vocês podem me criticar, vocês podem me complementar, que tem muita coisa que eu não vou saber. Quando o nosso discurso é baseado em poder, é um discurso unilateral. Eu sei.
a coordenadora sabe, Bobbio sabe. Então, quando a gente trabalha com discurso político, a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse é notadamente um discurso mais democrático, que ele é de mão dupla. Esse é notadamente um discurso mais autocrático, porque ele se baseia no poder que desce de cima para baixo. Outra classificação que se faz também do discurso político é o discurso conforme o ambiente em que ele é exercido. Eu tenho o discurso público, o discurso midiático e o discurso dominante ou autorizado. Qual é o discurso público? É aquele que é exercido no espaço público, que é exercido no lugar de opinião. Então, é exercido aqui, tete a tete, né, nível a nível, eu conversando com vocês. O discurso midiático é aquele exercido nos locais de mediação. Ele vai pegar um público muito maior e ele vai utilizar as várias ferramentas de mídia. Antigamente você utilizaria só da TV, de rádio. Hoje você vai utilizar as redes sociais, né, Facebook, Twitter, Instagram, por aí vai, YouTube, por aí vai. E o discurso de governança ou autorizado é aquele que é feito no espaço político, no espaço de governança. Como a gente tem uma democracia, não é governo de um, mas governo de muitos, quando você vai ter um senador, ele é 1 entre 80. Quando você, 81, né, para ser mais preciso, quando você tem um deputado, ele é 1 em 514. Então você vai ter aí, ele tem que convencer para que um projeto seja eventualmente aceito. Até porque depende do projeto, ele vai ter um quórum diferenciado. É um projeto de lei ordinária, é um projeto de emenda à Constituição e por aí vai. E ele precisa dominar o discurso nesses 3 locais. Perdeu um desses discursos, perdeu um desses espaços, ele vai perder os outros. Ele vai cair. Ele vai perder a legitimidade. Legitimidade é a aceitação da aplicação do poder. É a aceitação da aplicação da força. Eu aceito que o presidente manda em mim. Eu aceito que o Código Penal manda em mim. E por isso eu não me revolto. Por isso eu vou cumprir a lei. No momento que você perde legitimidade, você perde a base do seu poder. A gente tem historicamente governos que primeiro construíram legitimidade para depois construir legalidade. Você pegar os golpes que acontecem ao longo da história, por exemplo, o golpe de 64, e quando eu falo golpe, pessoal, é o termo técnico. Golpe é entendido como qualquer quebra do status quo governamental por membros do próprio governo. Então, militares que faziam parte da estrutura governamental tomaram o poder. Aí a gente chama isso de golpe. Revolução, para a ciência política, é quando é externo. A pessoa não estava naquela estrutura de poder. Então, por exemplo, Vargas, apesar de para frente ter instalado também uma ditadura, Vargas ele faz uma revolução, porque ele estava fora da estrutura de poder. Okay? Então, de qualquer maneira, para uma revolução acontecer ou um golpe acontecer, você depende muito de quê? Quebra de legitimidade. Quem não tem legitimidade acaba perdendo o seu poder. Às vezes não é nem por golpe, nem por revolução. Às vezes é por um processo completamente ilícito, um processo completamente legal. É porventura aquele presidente que não faz um sucessor. Agora pegar aí Fernando Henrique, que teve o primeiro governo com uma popularidade muito alta. O segundo governo ele teve uma quebra desses discursos. Ele conseguiu fazer o sucessor dele? Não. Perdeu para Lula. Você tem aí a queda do Fernando Collor. Você tem a queda da Dilma. O Lula ele teve grandes discussões, ele esteve envolvido lá em 2006 com o mensalão. Foi oferecida a denúncia contra ele para impeachment e ele não teve nem o recebimento da denúncia. Por quê? Ele tinha um domínio dos 3 tipos de discurso. Ele tinha um domínio dos 3 espaços. E é importante que aquele que exerce a política, ele saiba fazer a adaptação do seu discurso para cada espaço, porque cada espaço terá um público diferenciado. Exemplo, quem aí assiste House of Cards? Pessoal, assista, não vou dar nenhum spoiler, mas só uma coisa:
Reparem no sotaque do personagem do Kevin Spacey. Ele é do interior, não sei se é do Kansas, não lembro agora qual é o estado, mas é um estado rural. Quando ele dá entrevista, ele tem 3 sotaques. Eu achei isso incrível. Quando ele dá entrevista, ele tem um sotaque mais ou menos interiorano. Quando ele vai para a cidade que elegeu ele, lembrando que lá nos Estados Unidos você tem um voto distrital, então o distrito que elege ele, o sotaque dele está na 10ª potência. Realmente é o sotaque daquele pessoal. Quando ele está discutindo com outros deputados em Washington, ele perde completamente o sotaque. Não tem nada, o sotaque dele fica neutro, parecido com os dos outros. Por quê? Ele tem que ter identificação com o público dele, daí o sotaque dele tem que ser muito forçado quando ele vai para o interior. Ele tem que, na mídia, passar a impressão de que ele é o rapaz do interior para não perder essa identidade, mas também não pode ser muito caipira para não parecer vulnerável, por isso que ele maneira. E quando ele está discutindo com outros deputados, ele quer se mostrar como alguém que tem poder. E na visão dele, alguém que tem poder não é alguém do interior, é alguém de cidade, metropolitano. Então ele varia o sotaque dele. Isso é um baita trabalho do ator, é um baita trabalho do ator. Mas, sobretudo, isso é um trabalho que o personagem faria. Um trabalho voltado à ideia de que eu tenho 3 espaços de discurso. E ele domina os 3 espaços. Você pegar, por exemplo, e aqui, pessoal, não é fazendo julgamento se fulano é bom, fulano é ruim, etc, etc. Você pegar, por exemplo, Lula. Ele sabe dominar esses 3 espaços. Ele sabe. Hoje ele está se perdendo, ele está se perdendo. Você percebe que ele já não tem mais aquela desenvoltura que ele teve em 2002, 2005, até porque a própria tecnologia foi alterando alguns espaços. A gente teve várias situações, as denúncias oferecidas contra ele, contra o partido, etc. Mas, pessoal, o cara conseguiu se eleger aqui. Por quê? Ele nunca conseguia falar com o público. Notem as derrotas que ele teve nos anos 80 e 90. Ele não conseguia falar com o público. Ele consegue falar com os eleitores dele, sindicalizados. É número suficiente para eleger? Não. Ele teve que passar por um banho de loja. É o Lula Paz e Amor dos anos 2002. Lembre como o discurso dele era muito menos violento e muito menos luta de classes e mais esperança. Minha gente, o discurso dele era o que o Obama fez quando se elegeu. Era aquele mesmo discurso, nós podemos. Ou seja, ele viu que o público não queria o embate ideológico. Ele viu que naquele momento específico, que a gente tinha instabilidade econômica e tudo mais, o público queria essa esperança de melhoria. Foi o que ele vendeu. Também o discurso midiático. Você pode ver que a postura dele perante câmeras é diferente em 2002, eu não vou nem muito longe, em 98. Eram 2 Lulas diferentes perante as câmeras, com 4 anos. E, claro, dominante e autorizado. A desenvoltura que ele teve perante o Congresso, a facilidade que ele tinha de aprovar projetos de lei no início do governo dele, você vê que claramente ele tinha isso daqui. Como convenhamos, o Fernando Henrique também tinha no início do governo. No início, estou só analisando isso no início. O Fernando Henrique conseguia, mesmo com aquela empolação dele, ele conseguia conversar com o público, porque ele achou a moeda ideal, frango real, pronto. Conseguia conversar, veja, coisas populares, ele conseguia conversar no nível popular. Naquele momento, pós-ditadura, a gente teria itens de consumo, que é o que ele traz. O midiático, ele sabia dar entrevistas, e o dominante, ele sabia ter uma desenvoltura política. Agora pegue, por exemplo, a Dilma. Ela consegue ter isso daqui? Ela conseguia se comunicar com o público? Não. Conseguia se comunicar com a mídia? O pessoal conseguia ter o discurso dominante autorizado? Tanto não que quem fazia toda a conexão política dela era o vice-presidente. Ela deu o cargo de interlocutor político para o vice-presidente, para o Temer. Aí depois diz, o Temer articulou com o Congresso. Você mandou. Gente, foi você que mandou ele articular com o Congresso. Só não articulou como você queria, mas ele articulou. O Temer, ele pode até ter esse discurso dominante autorizado, mas ele tem um público? 3% de aprovação popular. É um marco histórico.
Ele não consegue conversar com o público. Ele consegue conversar no meio midiático. Tudo bem, você tem um ou outro repórter que ainda puxa muito o saco dele, né? Você tem o Reinaldo Azevedo da vida, por exemplo. Mas não é tão comum. O jornalismo, mesmo o jornalismo que não é um jornalismo mais pró-esquerda, mesmo um jornalismo pró-direita, se você quiser usar essa classificação básica, bate nele. Né? Por exemplo, você pega lá o jornalismo da CBN e da